Lucas 10, 25. Lá no Nordeste, quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, que diz ai de mim. Vamos lá. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. E como você interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez nesse lugar. Obrigado por toda a expressão de vida no louvor dos irmãos, nas coisas que já foram ensinadas e aprendidas certamente nesse lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada filho teu que veio aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de mim e dos meus irmãos e fala com o teu povo, nos ministra e nos ensina, Senhor, nos faz perceber aquilo que está para além da letra, Senhor, que só o teu Espírito que inspirou esta palavra, que a preservou e que nos trouxe hoje diante dela, só o teu Espírito pode nos ministrar. Em nome de Jesus pedimos que seja assim, Senhor. Tem misericórdia e visita-nos, limpa-nos com a tua palavra, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. O texto é Lucas 10, de 25 a 37, esse é o texto. Aqui é a palavra de Deus. Daqui para frente é a minha fala, é o meu discurso, tome cuidado comigo e ouça atentamente Deus. Livre-se de mim e ouça Deus.
Ouça Deus. Parece-me importante essa pergunta feita, porque é alguém que se aproxima de Jesus e diz: o que fazer para herdar? Pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? Você tem interesse na resposta que aquele que é a própria palavra vai dar? Alguém está perguntando para Jesus, e a Bíblia diz a respeito de Jesus que ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, porque cuidam e pensam que nela está a vida eterna. Pois bem, está certo. E são elas que testificam de mim. A Bíblia é importante porque fala, conta daquele que viria, daquele que veio, que andou entre nós, como os apóstolos disseram, e que um dia vai voltar. Amém? E esse homem está fazendo uma pergunta para aquele que é a palavra, o verbo, pelo meio do qual todas as coisas foram feitas, aquele que criou junto com o Pai e o Espírito Santo todas as coisas, porque todas as coisas foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo, a palavra, estava com Deus. A palavra é Deus. O Logos, que a gente nem consegue entender direito, mas Logos é a capacidade de dissertar com assertividade e com coerência e com absoluta razão a respeito de todas as coisas. É a razão de todas as coisas existirem. E a Bíblia diz que Jesus é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é aquele que nos fala hoje. Deus falou muito tempo atrás, muitas vezes, de muitas maneiras diferentes, falou e fala através da natureza, falou pelos profetas, mas um dia, quando o povo estava preocupado, Moisés querendo instruir o povo a quem recorrer para saber de Deus, ele disse: não busquem adivinhações. Por isso que nós crentes não precisamos, não precisa ninguém ler a mão da gente, não precisa a gente ficar aflito e perguntar e buscar atrás de orientação nenhuma. Ele disse: Moisés, um dia Deus vai levantar um profeta, a ele vocês vão ouvir. Então hoje ele nos fala em Jesus, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Amém? Muito bem, é esse Jesus, é a esse Jesus que o mestre da lei está perguntando: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Algumas outras pessoas também fizeram essa pergunta. O jovem rico fez essa pergunta, né? Ele queria saber como fazer para ser salvo. E Jesus falou: mas você não conhece a lei? E explicou para ele. Ele falou: isso aí eu pratico desde pequeno. Ele falou: pois é, está faltando um negócio aí, vai, vende tudo, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e segue-me. Aí os discípulos ficaram assim: eita, e tem que vender tudo, e se vender tudo está salvo mesmo? Comprou então? Não comprou não. Se alguém pegar tudo que tem e vender, não está salvo por causa disso não, porque Jesus falou que era impossível, só Deus pode fazer isso. Se você pegar tudo e vender e seguir Jesus, é porque aqueles bens que você tinha, que às vezes são os bens materiais, eu digo que são os males materiais, não são bens não, são os maus. Aí Jesus diz: joga isso tudo para lá, e diz: vem me seguir. Mas ele está ensinando, como aqui ele está ensinando. Um homem perguntou: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí ele disse: o que é que está escrito na lei e como é que você interpreta? Porque isso é importantíssimo. O que é que está escrito na lei, que é lei, é instrução, e como é que você interpreta? Porque disso depende uma porção de coisas.
Tem crentes que matou crente por causa de interpretações diferentes da mesma lei, a instrução. Então Jesus perguntou o que é que está escrito e como você interpreta. E o cara era tão bom que ele resumiu a lei exatamente do mesmo jeito que Jesus resume numa outra passagem. Ele resumiu desse jeito: amar a Deus com toda a sua capacidade existencial, com todo o seu ser, com toda a sua intelectualidade, com toda a sua emoção, se emocionar, que nem pentecostal se emociona, oh glória, aleluia, ele se emociona com Deus, ele ama e adora com a sua emoção. O presbiteriano não, é o culto racional, mas a Bíblia está dizendo que é com toda a sua racionalidade, com toda a sua intelectualidade, toda a sua capacidade emocional, todo o seu coração, tudo que você é, toda a sua existência, é assim que você deve amar a Deus. E o próximo, como a si mesmo. Ele resumiu desse jeito. É 10, tirou 10, o cara é isso mesmo. Maravilhoso. Maravilhoso. Resumiu exatamente como Jesus resumiu. Mas ele se desculpando, percebeu, sabe aqueles caras que vão falando? Às vezes quando o cara começa a falar muito com você, é bom você deixar ele falar. Não diz nada, fica ouvindo, o cara vai falando e ele mesmo vai percebendo, opa, deixa eu ver, aqui na minha fala tem algumas coisas desencontradas, deixa eu me achar. E ele não sabia discernir o próximo. Aí Jesus conta uma história. Quando Jesus conta uma parábola, ele inventa uma história, nunca aconteceu aquilo, ele inventa para ensinar como é a realidade espiritual, como é o reino de Deus. E tem alguns personagens na história de Jesus. Não é verdade, não aconteceu. Jesus está ensinando para a gente aprender. Nessa história que Jesus está contando, tem alguns personagens. Você já pensou? Pensa aí rapidinho aí com seus botões. Quem são os personagens? Tem um homem que viaja, tem assaltantes, porque o mundo é mau e está cheio de assaltantes, tem ladrões mesmo. Não foi o diabo, foi os homens mesmo, homens ruins. Um dia me roubaram um carro, de vez em quando você é roubado o carro, quer dizer, você deu brecha, alguma coisa tem com você. Aí o reitor do meu seminário falou, não, são as contingências da vida, nós estamos num mundo cheio de ladrões, alguém roubou seu carro. Tem assaltantes, esse homem caiu na mão dos salteadores. Tem os assaltantes, tem o homem ferido, é um dos personagens da história, e tem 3 personagens que talvez a gente devesse prestar mais atenção nesses 3 aí. 2 deles servem a Deus, estão muito ocupados em fazer a obra de Deus, e passam longe do homem caído. Você não quer arrumar problema? Não se envolva com gente carente e vulnerável. Passe longe. A última vez que eu estive aqui, se eu não me engano, eu preguei sobre dividir os 10 postos. Eles acharam um homem ferido, Davi chegou, alimentou aquele homem. Gente que não quer arrumar problema, não se aproxime de pobre, porque é problema. Se aproximar de pobre, você vai pagar a conta. Não tem jeito, você tem que ficar longe. Eu estou agora morando num condomínio, e eu não aguento mais aquele negócio, porque, ao meu ver, condomínio é anticomunidade. E eu desenvolvi, eu fiz lá um auditório, acho que até já falei aqui, cabe 110 pessoas, é dentro da favela, dentro da comunidade, um auditório, vai ter consultório médico, odontológico. Comprei o terreno agora em frente, fui tocar na igreja do Jeremias Pereira lá, e me deram um caminhão de dinheiro, eu comprei o terreno em frente, aí as coisas estão andando aqui. Mas eu comprei um terreno que é a última casa da cidade, que aí começa a comunidade, porque eu quero estar lá perto, só que minha mulher é uma doutora da PUC, para dentro da comunidade ela não vai. Inclusive, o que eu vou fazer, eu construí a casa, ela não sabe que eu comprei o terreno ainda,
Porque eu ganhei uma casa, troquei no terreno, né? Se me desse uma casa e botasse a casa no meu nome, a casa agora era minha e dela. Quando o cara me deu a casa, eu falei, vamos trocar nesse terreno, o cara aceitou. Pronto, agora o que é meu e dela é o terreno, que é lá. Na beira da comunidade. Aí eu vou construir uma casa. Ela é artista plástica, ela gosta de coisas assim, de pátinas, umas pedras, uns vasos, uma botinha plantada umas 11 horas dentro, vai ficar lindo, eu tenho certeza. Aí quando ela vier entregar um trabalho na PUC, quando ela voltar, aí eu vou chamar a rádio, a televisão, os jornalistas, todo mundo, e vou chamar aqueles carros, que sabe aquela surpresa que você faz uma declaração de amor, carro de som, e fogos, olha, Mary, que é aqui que a gente mora. Então, diante de todo mundo, ela vai dizer se ela gostou ou não do negócio, sei lá como é que vai ser. Talvez eu não consiga fazer tudo isso, mas assim, eu estou indo para a comunidade. Eu acho que condomínio é uma coisa, e comunidade, e o nosso Deus deixou o condomínio, se envolveu com uma comunidade tão perigosa, correu um risco de morte. Risco de vida não existe, viu? Risco é de morte, risco de vida não existe. Tem gente que está correndo risco de vida, não existe. Está correndo risco de morte. Jesus correu risco de morte, e o risco era tão concreto que ele morreu mesmo. A gente aqui fica, me poupe, me economize, a gente quer se poupar. Mas Jesus se envolveu com a comunidade, correu o risco de morte. Estes personagens que aparecem aqui na história, eles passaram, na sua versão, talvez esteja escrito aí, alguém tem assim, ao largo? Tem? Tem gente que a versão passaram ao largo. Estava muito ocupado com a obra de Deus. Eu estou servindo a Deus, eu ensino lá na minha igreja. Se você estiver vindo para a sua igreja, no seu Renegade, e passar por uma Brasília, um Fiat 147 quebrado, pare, guinche aquele carro, leve até a sua casa, dê um café para a família, não venha mais do culto, porque Deus não vai receber seu culto. Não vai receber. Socorra aquela família, tire eles da chuva, leve ele em casa, e aquele vai ser o seu culto. Eu já falei do quarto sábio aqui, já falei do quarto sábio. Alguém já viu o quarto sábio? Já, o quarto sábio. Quantas? Só tem uma pessoa que viu o quarto sábio. Então procura o filme O Quarto Sábio e veja esse filme. Então eu ensino isso. Se alguém está precisando de você, não faça como esse sacerdote. O sacerdote que estava muito ocupado em fazer a obra de Deus, não tinha tempo para parar. Eu não sei se ele ia ou vinha, mas ele não tinha tempo. Se vinha, já prestou seu serviço a Deus, eu já tenho o meu trabalho para Deus, eu não vou me envolver com esse homem caído. Do mesmo jeito, o levita está muito ocupado em servir a Deus. Só que a Bíblia diz, se você crê que o que a Bíblia diz é a palavra de Deus, Paulo, quando chega em Atenas, ele diz, ensinando o Evangelho, que é impossível alguém servir a Deus, porque Deus não é servido por mãos humanas. Ele é que nos serve, nele a nossa vida acontece, nele nós nos movemos. Então, se alguém deixou de socorrer alguém porque está servindo a Deus, é mentira, é papo furado. É por isso que João vai dizer, se você diz que ama a Deus, intangível, que você não vê, e você não ama alguém que você pode pegar, o seu irmão visível, você é mentiroso. Tem um homem caído, tem duas pessoas que estão servindo a Deus, estão ocupadas no serviço a Deus, ou pelo menos já fizeram o seu papel, eu já servi a Deus, eu não tenho tempo para me envolver com esses problemas. Aliás, irmãos, depois que eu cheguei em Alagoas, eu fiz um acordo com o presbitério, que eu sou ministro da IPB. Hoje eu estou assim tão certinho, né? Mas às vezes eu ando de chapéu de couro, sandália, Aí eu digo, veja que ponto a IPB chegou, né? Mas, vamos lá, eu sou ministro da IPB, eu fiz um acordo com eles. Todos os avanços missionários eu vou. Só que a nossa religião evangélica é uma religião de jovem, é uma religião urbana, nós não temos tempo para gente problemática. A gente sai assim, quando a gente vai em uma cidade. Quem já fez avanço pelo sertão? Alguém fez aqui avanço pelo sertão? Precisa fazer, gente. Quando a gente vai para o sertão,
ou em algum lugar no interior. Aí sai aqui 5 vão por essa rua, 5 vai por aquela, e a gente vai e distribui folheto e diz onde é que vai ser o culto, e a gente se encontra lá no fim da rua, e à noite todo mundo lá bombando, e vai um bocado de gente se converter, vai aceitar Jesus, e a gente vai cantar, e vai botar uma música da Aline Barros, e todo mundo vai dançar, e vai ter um grupo de coreografia, aquela festa enorme. E eu comecei a entrar em crise, que quando eu saía na rua, eu batia palma, aí vinha alguém se arrastando, com o joelho inchado, todo cheio de problema. Me lembro de uma mulher chamada Isabel, toda mijada, mijo. Quando eu peguei na mão dela, ela pegou assim, e não soltou mais. E dizia assim, você sabe o que é para nordestino? Sabe, né? Não soltava mais a minha mão. E eu fiquei, que problema que eu fui arrumar agora? Eu preciso evangelizar alguém que vai à noite, porque precisa ter, o missionário que está no campo, ele precisa de estatística, tem tanta gente que se decidiram, tantos vão se batizar, e essa velha que quase não escuta mais, eu não tenho tempo para essas coisas não. E se você não tomar cuidado, você deixa de praticar a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, e começa a praticar essa coisa aí, institucional. Essa coisa institucional. Está cheio de gente a quem você vai pregar o evangelho, que ele não vai vir aqui na igreja, ele não tem como, a não ser que alguém vá buscar, e bote ele numa cama ali deitado, enquanto, pode ver que não tem, não estou vendo ninguém aqui de cadeira de roda. Será que é porque, aleluia, glória a Deus, tem uma pessoa de cadeira de roda. Mas talvez a gente devesse ter aqui alguém numa cama, mas não tem lugar. A nossa celebração, o nosso jeito de ser igreja, nós estamos muito interessados em servir a Deus com essa gente bem resolvida, bem corados, bem nutridos e tal, a gente não tem tempo para isso. Sinceramente, eu entrei na maior crise, me deu vontade de dizer, não quero mais ser ministro presbiteriano, não quero mais fazer esse tipo de evangelismo, eu vou arrumar uns 10 amigos que me ajudem e me dê só o suficiente para eu viver, e esse vai ser o evangelho que eu vou pregar, eu vou fazer só culto na casa das pessoas, e de certa forma eu estou fazendo isso lá. Eu vou com a Bíblia, estou aprendendo as histórias bíblicas, uma coisa muito interessante, aprenda as histórias bíblicas, que é muito bom. Por exemplo, quantas vezes Salomão contou para Dalila os segredos dele? Olha, se amarrar meu cabelo, se me amarrar com cordas novas, não sei o quê, se aprender a história. Se ler um textinho, mas conta a história. Eu estou aprendendo a contar a história, estou estudando a técnica de contador de história, vou na casa da pessoa e faço um culto para ela. Toco o violão, canto 1, 2, 3 músicas, prego a palavra, eu mais 2, 3 irmãos, vamos em outra casa e fazemos outro culto e assim, mano. Se ela não vai na igreja, a gente vai lá. Só que se você fizer isso, você não é mantido. A denominação não vai, a denominação precisa de gente que vá lá. E essa é uma crise. Esse homem aqui, ele estava caído. O samaritano não sabe direito quem é Deus. Você lembra o que Jesus falou para a mulher samaritana? Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Samaritano é gentalha. Samaritanos são aqueles que tentaram atrapalhar a obra da reconstrução do templo. Samaritano é inimigo do povo de Deus, algumas vezes se constitui inimigo do povo de Deus, não sabe direito quem é Deus. O que a gente aprende aí é o que a gente sabe a respeito de Deus, a nossa confissão de fé, a nossa coerência teológica já não é tão importante. Porque Jesus pega como referencial a pessoa que é aquilo para quem a gente deve olhar para ser salvo, é um samaritano, alguém que não discerne Deus direito. E a pergunta está sendo feita por um mestre da lei, da instrução, que conhecia muito bem, era muito versado teologicamente, a ponto de resumir a lei exatamente como Jesus resumiu. Esse homem está fazendo a pergunta, e depois Jesus disse para ele, se você não discerne o próximo, então a questão é seríssima. Todas as vezes que eu falo desse negócio, eu penso uma coisa, me ocorre, se você não adorar a Deus, se você não louvar a Deus, é grave, mas não é tão grave
enquanto você não discernir o próximo. Espera aí, que eu vou explicar antes que você me atire pedra. Preste atenção. Deus não é substantivo abstrato. Saudade, se você sentir saudade, saudade existe, certo? Deus não é substantivo abstrato. Ele não depende de você crer nele para ele existir. Se você não crê em Deus, se você não adorar a Deus, se você não se render a Ele, se você não louvar a Deus, Ele não sofre nenhum prejuízo. É impossível alguém diminuir a Deus. Lá no sertão, uma vez choveu demais. Quando chove, também é um problema quando chove no sertão, porque na hora que o feijão devia estar sendo colhido para secar, para ficar sequinho, guardado, o feijão, a chuva, o feijão nasce dentro da base. O cara ficou com raiva de Deus, foi lá dentro, pegou a espingarda e pum! Coitado. Coitado, não precisa nem a gente ir lá brigar com ele. Dava para a gente chamar ele. E aí, cara, ele caiu? Você está tentando destruir Deus, cara. O nosso Deus não é que nem aqueles que os cabas chutam. Eita, que deu um chute. E, bicho, não precisa nem fazer essa defesa. O nosso Deus é impossível ser prejudicado na sua existência. Você não precisa ficar nem nessa crise. Então, se você não adorar a Deus, o problema é seu, é você que vai ser diminuído. Porque quando a gente adora a Deus, Ele é Deus para nós e nós somos adoradores dEle, somos úteis a Ele no mundo, para fazer o mundo ser melhor e a glória dEle ser vista e os homens verem o que a gente faz no mundo e glorificarem a Ele, é bom para nós. Em cumprir os mandamentos do Senhor, há grande recompensa, diz o Salmo 19. Então o prejuízo é de quem não quer adorar. Agora Deus não sofre nenhum prejuízo. Agora, se você negligenciar o próximo naquilo que for uma questão de vida ou morte, ele pode morrer. Então é grave. Se você estiver adorando a Deus e negligenciando alguém, se você ferir alguém com uma palavra de morte, que pode entristecer, porque tem gente que a partir de uma coisa que ouviu, pode praticar um suicídio. Deus vai dizer para você: eu não tenho nenhuma pressa em receber a sua oferta. Não venha aqui chorando e lavando o meu altar com lágrimas. Deus diz: pode parar esse quebrantamento todo, para, e vai lá resolver com aquele a quem você deve. Resolve lá. Eu não tenho nenhuma pressa que você venha me adorar, porque eu sou Deus e não estou com nenhum problema de identidade. Eu não estou tão carente assim. Deus não está carente de coisa alguma. Então, primeiro a gente precisa cuidar daqueles feitos à sua imagem e semelhança. É o que a gente aprende nesse texto. Se tem um pessoal que sabe tudo, uns que sabem, isso mexe com aqueles que sabem a respeito de Deus e daqueles que fazem coisas para Deus. Você está tão ocupado no estudo da teologia, você tem que defender uma tese, você não tem tempo. Não me venha para cá chorando, cara, que eu tenho que passar a noite estudando, eu tenho alguns dias para entregar, defender essa minha tese. Eu não tenho tempo para gente problemática, por favor. Ou você está muito ocupado fazendo coisas para Deus que não tem tempo de cuidar de gente. Não tem tempo de cuidar de gente. Agora Jesus deu um toque para os discípulos, quando eles queriam saber direito como é que ele ia vir, quando ia ser, como é que ia ser. Ele falou: olha, deixa essa questão para lá, e diz: feliz aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, o encontrar alimentando seus conservos. Pronto, está resolvido. Vai cuidar de gente. Gente que tem Jesus não tem como se conter o tempo todo. Quem está cheio da palavra de Deus, a primeira coisa que ele quer é ensinar a palavra, porque se você pregar o evangelho e o cara entender o evangelho, a vida dele vai mudar. Vai mudar. Ele pode morar lá na comunidade, mas a vida dele vai mudar. Então você já fica doido para pregar, que nem Paulo que diz. Quando o cara diz: eita Paulo, por pouco você não me persuade a ser um cristão, ele fala: quem dera que por pouco ou por muito até você fosse como eu sou. E João diz:
O que nós recebemos, queremos comunicar a vocês para a nossa alegria ser completa. Quem está cheio de Jesus quer o tempo inteiro comunicar. Eu digo lá na minha igreja, eu teria vergonha de ser pastor de uma igreja de um monte de gente cuidando de si mesmo. Deus me livre. Deus me livre de que um irmão saia dessa igreja aqui, ele e a mulher e um filho no renegade dele, que eu não sei para que alguém quer desculpa aí se alguém tiver. E ele ir para casa sozinho e alguém ir a pé. E às vezes tem que desviar só 1 quilômetro. Aí diz, irmão, é que eu não vou passar lá. Eu vou passar lá, não. Eu vou passar exatamente onde você precisa. O meu caminho é o caminho da sua casa, mesmo que a sua casa seja depois da minha. Então, irmãos, eu fico pensando que o evangelho é essa coisa. O que está acontecendo aqui é Jesus está dizendo, esses caras aqui estão tão ocupados em fazer a obra de Deus que não tem tempo para socorrer alguém, não tem tempo para cuidar de gente que está precisando de cuidado, gente que está trabalhando para Deus e gente que está estudando Deus. Vamos ver como Deus é, quem é Deus, como é que eu adoro Deus, como é que eu faço, e não tem tempo para cuidar de gente. Aí Jesus conta a história e pergunta para ele, quem você acha que foi o próximo desse homem? Ele nem podia falar samaritano, porque eu acho que ele tem ânsia de vômito se falar samaritano, né? Imagina, samaritano, você tinha, os caras amanheciam o dia, louvavam a Deus, Senhor, eu te louvo porque eu não nasci cachorro, eu não nasci mulher e eu não sou samaritano. Então o cara nem pronunciou o nome, falou, olha, o próximo foi aquele que usou de misericórdia, aquele. Jesus falou, pois vai lá e faz o mesmo. Vai lá e faz o mesmo. Irmãos, eu fico pensando que perdido na Bíblia é aqueles que se tornaram inúteis a Deus. Todos se extraviaram, se tornaram inúteis para Deus. Receber Jesus, ser salvo da perdição, da inutilidade, é justamente se tornar útil a Deus. E a gente pode trazer de novo aquele versículo: feliz o servo a quem o seu Senhor, quando vier, o encontrar alimentando os seus conservos, alimentando de um carinho, chegando perto e abraçando. É por isso que a fidelidade, a santidade é importante. Não dá para a gente pregar justiça, essa minha fala está dentro dessa coisa da justiça, mas não dá para pregar justiça sem falar de santidade, não dá para falar dessas coisas sem falar de fidelidade. Nós precisamos ser fiéis no casamento, nas amizades, na relação com a igreja. Tem gente que vai embora da igreja e você liga. Outro dia um camarada disse: pastor, vamos fazer uma campanha aqui para eu construir minha casa. Eu liguei para um monte de gente, a gente comprou ferro, cimento, areia. Aí eu estou me ligando, chamava no zap, não sei o quê. Passou-se um tempo, eu liguei, ele falou: não, é pastor, que eu já estou na outra igreja. Lá, tá na outra igreja. Tem gente que vai embora e você não fica nem sabendo, ele nem vem para resolver. Olha, pastor, eu moro mais perto, lá tem uma igreja. Ou então, olha, eu não gosto dessa coisa muito pentecostal, ou então eu quero ser mais pentecostal. Esses dias foi uma menina embora porque disse que eu não creio no mundo espiritual, porque desenhou uma aranha e ela descobriu que a aranha era numa civilização, não sei em que lugar, era uma entidade. E eu disse: minha irmã, uma aranha é só uma aranha. Uma aranha é uma aranha, e eu vou saber, eu quero, já tem um grilo, mas o grilo na civilização tal era um deus. Eu digo: eu não sei não, eu não estudei esse negócio não, estudei quase 10 anos de teologia, mas não vi isso não. Ela ficou decepcionada, voltou para Sara Nossa Terra. Tá bom, fica lá, tá melhor lá, que não vai rolar. Eu creio no mundo espiritual, mas não desse jeito, cara. Não. Então, mas essa pelo menos disse, foi muito de sopetão, mas tem gente que vai embora, que não tem fidelidade, vai embora da igreja. Você ainda pensa que ele é seu, ele já foi, nem avisou. Tem gente que vai embora do casamento, que vai embora das relações, que não tem fidelidade. Por isso que Deus quer que a gente seja fiel, que a gente, por quê? Porque todas essas coisas, nisso está a sustentabilidade, a bondade de Deus.
Se a gente pregar a justiça, a gente tem que falar dessas coisas todas. Deus tem interesse em manter todo mundo bem, feliz. Essa é a palavra que a gente vai levar. Seja ele quem for, a gente não sabe se ele é ladrão, quem foi que assaltou quem. E esse homem, esse samaritano, que muito pouco sabia de Deus, ele parou, cuidou dele. Se você ler devagarinho o texto, você vai ver que lá no lugar, ele cuidou, lá no lugar mesmo. Ele não montou uma ONG, não foi o pessoal do terceiro setor que veio socorrer. Ele pagou, provavelmente, ele era um camelô. Ele pegou do dinheiro dele, pagou a conta, comprou os remédios, gastou o dinheiro dele. Depois levou até o hotel, passou provavelmente a noite cuidando dele. Depois, quando ele teve que ir embora, disse: eu vou deixar ele internado. Quem sabe aquele seria ele estava hospitalizado, né? Quem sabe? Ele disse: pode gastar com ele que eu vou pagar. Sou eu que pago esse negócio. E Jesus pergunta: quem é que te pareceu ser o próximo daquele homem? Ele diz: é o que usou de misericórdia. Ele falou: e qual foi mesmo a pergunta que você me fez? Qual foi a pergunta? O que fazer? Você tem interesse? Vai lá e faça o mesmo. Sim, senhor, mas ele não sabe nem direito quem é o senhor. Vai lá e faça o mesmo. Mas ele é samaritano, sim. Esse povo é um povo misturado. Esse povo crê num monte de coisa. Fala: vai lá e faz o mesmo. Esse cara é usado como um referencial. É o cidadão do céu. Então, eu sei que eu sou um pouco monotemático, e a sorte de vocês que eu só vim aqui 2 vezes, né? Mas eu fiz inclusive essa ressalva, porque eu creio, eu sou casado há 35 anos, tenho 13 filhos com a minha mulher, 13, tenho 10 que são adotivos, 3 deles são esquizofrênicos. Saí de uma comunidade, porque a comunidade começou a me dar prazo para eu mandar os meninos embora, e eu não vou mandar eles embora, eles serão meu filho até eles me sepultarem. As relações são feitas para continuar, nós não somos daqueles que desistem. Eu acho que eu vejo isso na palavra de Deus, eu quero viver essa vida. Eu acredito que um homem deve se casar com uma mulher e viver com ela a vida inteira. Uma mulher deve se casar com um homem e viver com ela a vida inteira. Mas eu creio que o Evangelho é o partilhar dos bens. Eu creio nisso. Não dá para ter outra coisa nesse texto. Jesus falou: se você quer ser salvo, é isso aí. Esse é o cidadão do céu. Vai lá e faz o mesmo. Amém? Amém. Eu queria orar com você. Queria que você ficasse de pé. De fato, essa igreja é uma igreja abençoada. Esse prédio é próprio. Eu estou vendo um bocado de gente bem corada, bem nutrida. Aleluia. Talvez tenha até renegade lá fora mesmo. Talvez tenha caminhonete que paga R$3.000 de PVA e R$1.200 em cada pneu. Você é que sabe. O nosso rei entrou para ser proclamado rei, montado num jumentinho. O rei da glória, aquele de quem a Bíblia diz, um coral diz assim: quem é o rei? Quem é o rei da glória? Mandando os portais se levantar. Levantai, ó portas, vossas cabeças, o Senhor poderoso na batalha, como os reis que entram nos filmes antigos. Esse rei poderoso agora está montado num jumentinho e um monte de criança bagunçando atrás. Esse é o nosso rei. Nós somos discípulos dele. Senhor, muito obrigado, Senhor, por teu povo, Senhor. Obrigado por esse lugar, Senhor. Deus, esse lugar, em algum nível ele não é a tua casa, porque ele não te cabe, não é possível, o Senhor não cabe aqui. Como Salomão também disse isso quando construiu o templo, Senhor. Mas ele também disse: agora, Senhor, que os teus olhos e ouvidos estejam atentos a toda a oração que se fizer neste lugar, Senhor.
porque é neste lugar que os teus filhos marcam encontros semanais contigo, Senhor. Eles vêm a esse lugar para ouvir tua voz, para serem instruídos, Senhor, para aprenderem como viver a vida comum, Senhor, na cidade, no trabalho em que eles trabalham, Senhor, no lugar onde eles vivem, Senhor. Deus, que cada um dos meus irmãos, Senhor, possa receber do Senhor uma revelação maior e mais completa, Senhor, do texto que nós lemos, Senhor. Que ninguém esteja muito ocupado, que não tenha tempo para ouvir a queixa de alguém que está do lado, para curar alguma ferida na alma ou até no corpo, Senhor. Em nome de Jesus, visita poderosamente a tua igreja, Senhor. Muito obrigado por conhecer esse lugar, esse povo do Senhor. Obrigado pelo testemunho que o pastor deu, Senhor, que em tão pouco tempo construíram esse lugar, pagaram as contas, porque os teus servos são fiéis, Senhor. Não é gente leviana que não quer saber quanto custa, qual é a sua parte no corpo do Senhor. Gente que discerne, Senhor, muito obrigado, Senhor, mas visita-nos com maior consciência, Senhor, do que é sermos úteis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.